Você já reparou como a vida passa anos tentando te ensinar uma lição, mas o seu próprio orgulho faz de tudo para você fechar os olhos? É bizarro, né? As pessoas passam a vida inteira querendo mudar de nível, alcançar o topo, vencer, mas fazem de tudo para evitar a única mudança que realmente transforma, a mudança interior. Isso se aplica a várias áreas da sua vida, seja na sua carreira, na sua vida amorosa, na relação desgastada com a sua família ou na forma como você lida com seus próprios fracassos diários. E aqui vai uma verdade incômoda: não é o mundo, não são os outros e nem a falta de sorte que te impede de evoluir. É simplesmente você. Sim, você. As suas reações explosivas, os seus medos disfarçados de arrogância, as suas escolhas diárias motivadas pelo ego e esses hábitos silenciosos de tentar afastar todo mundo para não parecer fraco. É pesado ouvir isso, eu sei, mas também é libertador, porque quando você finalmente entende que a sua evolução depende de você, nada mais te segura. E para entender essa prisão do ego de forma cirúrgica, existe um personagem que desenha essa dor perfeitamente. Caso você não conheça o universo dos animes ou nunca tenha ouvido falar dele, pode ficar absolutamente tranquilo, porque o foco principal dessa conversa é a sua realidade. Mas para quem já conhece o Katsuki Bakugou, tem uma coisa na trajetória dele que quase ninguém percebeu: a raiva e a agressividade dele nunca foram demonstração de força, mas sim a blindagem desesperada de um menino apavorado pela possibilidade de ser comum. A história do Bakugou expõe uma contradição assustadora que talvez você já tenha vivido na pele: a tragédia de alcançar o topo e mesmo assim sentir que foi completamente destruído por dentro. Para a mente doentiamente obcecada pelo orgulho, não basta apenas vencer, é preciso vencer com perfeição absoluta, sem errar um único movimento e sem aceitar a menor margem de fraqueza. Se a conquista não for impecável, o ego interpreta aquela vitória como uma humilhação disfarçada. E aí que tá a maldição: o cara que passou a vida inteira desejando o topo, no segundo em que alcança o sucesso, se sente mais acorrentado, miserável e frustrado do que nunca. E traz isso para sua realidade por um segundo. Quantas vezes você conseguiu exatamente aquilo que queria, um cargo novo, um objetivo atingido, uma meta batida, mas não conseguiu comemorar por 5 minutos porque uma voz na sua cabeça dizia que você deveria ter feito melhor. E é por isso que nos próximos minutos a gente não vai ficar fazendo um resumo de cena de desenho animado. Não aquela dopamina barata que você vê na maioria dos vídeos por aí. A gente vai usar essa história como uma lente cirúrgica para olhar para sua vida, para os seus relacionamentos e para as desculpas que você inventa diariamente só para proteger o seu ego e não encarar as suas próprias imperfeições. Se você sente que está vivendo no automático, travado pelo pavor de errar e focado em provar algo para os outros enquanto se afunda na solidão, desacelera. No bloco final desse vídeo, na nossa Terapia Nerd, eu vou te entregar um exercício prático de psicoterapia em 3 etapas para você desarmar esse orgulho e recuperar o controle das suas decisões hoje. Fica comigo e bora lá. Coloca o seu fone de ouvido agora, encosta a cabeça na cadeira e respira fundo. A gameplay em preto e branco que tá rodando no fundo não é um preenchimento aleatório, ela é o nosso cenário meditativo. Eu quero que você foque exatamente no áudio para justamente destreinar a sua mente de anos de estímulos visuais e dopamina barata. A nossa mente precisa conseguir processar tudo exatamente sem distrações frenéticas. A gente vive correndo no automático, pulando de vídeo em vídeo no celular, arrastando a tela do TikTok justamente para não ter que encarar o silêncio do quarto e perguntar por que eu tô vivendo de forma tão rasa. Mas presta atenção nisso porque isso vai bugar a sua mente. Existe uma maldição silenciosa e devastadora em ser bom nas coisas logo de primeira. Quando você é criança, que aprende rápido, o aluno que tira nota alta sem precisar estudar, o garoto que se destaca nos esportes ou o funcionário que resolve problemas com facilidade, você constrói uma identidade extremamente perigosa, a de que você é especial. A psicologia moderna explica isso através do conceito de mindset fixo versus o mindset de crescimento. Basicamente é quando uma criança é elogiada constantemente pelo seu talento e não pelo seu esforço
esforço. A mente dela padroniza que o valor próprio está na perfeição natural. O cérebro dela entende que se ela é o gênio, ela simplesmente não pode errar, porque no segundo em que ela erra, a ilusão cai e ela descobre que é apenas mais um ser humano comum. O Bakugou foi completamente condenado por essa narrativa. Desde que a individualidade dele despertou, a mãe, os professores e os colegas passavam um dia repetindo que você é incrível e você nasceu para ser o número 1. Ninguém nunca ensinou esse garoto a falhar. Ninguém nunca deu a ele a permissão para cair e entender que a queda faz parte da geometria da vida humana. Traz essa reflexão para sua rotina agora, sem filtros. Quantas vezes você deixou de tentar um concurso novo, de enviar um currículo para uma vaga muito superior, de conversar com alguém que achava incrível ou de aprender uma habilidade do zero só porque seu ego não aceitava a ideia de parecer um iniciante desajeitado no primeiro dia? Você prefere passar a vida inteira alimentando a fantasia secreta de que se eu tentasse eu seria o melhor, do que ter a coragem visceral de tentar e descobrir a sua real dimensão. Isso não é grandeza, meu amigo, isso é covardia disfarçada de superioridade. O Bakugou cresceu sob o terror invisível dessa cobrança. Para ele, vencer não era um objetivo saudável, era uma obrigação biológica de sobrevivência egóica. Ele precisava esmagar todos ao seu redor para continuar provando a si mesmo que a narrativa que inventaram sobre ele era real. E quando a mente é consumida por esse inferno do desempenho constante, acontece algo trágico: a incapacidade de lidar com a evolução dos outros. Para a mente doentia e orgulhosa, o sucesso alheio nunca é visto como uma fonte de inspiração, ele é visto como uma afronta pessoal. Sabe por que o Bakugou odiava o Deku com tanta ferocidade desde a infância? Não era porque o Deku era fraco, o seu arqui-inimigo, era exatamente o oposto. Era porque o Deku, mesmo sem ter talento natural, mesmo sendo humilhado e desacreditado por todo mundo, continuava tentando. O Deku continuava se levantando, continuava anotando no seu caderninho e dando os passos à frente, sem nenhuma garantia de recompensa. Para a lógica rígida e frágil do Bakugou, a simples existência do Deku era um pânico existencial, porque se um cara sem poder nenhum, sem talento de nascença, consegue ter a alma e a coragem de um herói de verdade, então o talento natural do Bakugou deixava de ser a coisa mais importante do mundo. Se o talento não é o que define o valor de um ser humano, o que sobrava para o Bakugou? Se ele não fosse o superior indiscutível, o que ele seria? Ele seria o quê? Toda vez que o Deku olhava para ele com aqueles olhos cheios de admiração genuína e estendia a mão para ajudá-lo a levantar do rio da infância, o Bakugou não enxergava um amigo querendo ajudar, ele enxergava um espelho dizendo que você também pode cair. E o orgulho dele não suportava a ideia de precisar de ajuda, principalmente da pessoa que ele rotulou como inferior. Aí veio um golpe de misericórdia que a vida adora nos dar nos orgulhosos. O All Might, o maior herói do mundo no anime, o símbolo da vitória que o Bakugou idolatrava em segredo, olha para aquele tabuleiro inteiro de jovens prodígios e escolhe justamente o Deku para ser o sucessor. O poder lendário do One for One não vai para o gênio das explosões, vai para o menino que chorava e não tinha nada. Isso não quebrou o corpo do Bakugou, isso pulverizou o ego dele. Foi a prova matemática de que o universo não se importava com a soberba dele. E o que a gente faz quando o nosso ego é pulverizado na vida real? A gente tenta dobrar a aposta alto. A gente força uma situação para tentar provar ainda que está no controle. E é isso que gera a segunda luta brutal entre os dois no campo de treinamento de madrugada. Logo após a aposentadoria do grande herói, o All Might, o Bakugou arrasta o Deku para o combate porque precisa expurgar a culpa sufocante que carrega no peito. E todos nós fazemos isso de vez em quando. Na cabeça dele, o All Might, o herói, perdeu os últimos recursos de poder porque foi resgatá-lo das mãos de um vilão. O peso da culpa, misturado com a frustração do orgulho, gera uma batalha desesperada. O Bakugou dá a vida naquele confronto. Ele usa cada gota de suor, cada explosão, cada estratégia e ele vence. Ele joga o Deku no chão e se consagra o vencedor do duelo. Mas se a gente vê o anime e olha pro rosto dele logo após a vitória, não existe comemoração, não existe alívio, existem apenas lágrimas, respiração descontrolada e um silêncio constrangedor. Ali, jogado no asfalto da cidade cenográfica, o Bakugou entende a lição mais dolorosa da maturidade. Competir não cura uma fratura interna. Você pode vencer a discussão na sua vida, na sua casa, pode ganhar mais dinheiro que o seu
rival, pode bater no peito e provar para todo mundo que estava certo no final, mas nenhuma vitória externa tem um poder mágico de validar uma alma que se sente secretamente inadequada. O reconhecimento que ele passou a vida inteira tentando arrancar dos outros através da força bruta era algo que ele ainda não sabia como dar para si mesmo. Olha para sua vida agora e faz um diagnóstico sincero. A gente vive hoje uma cultura de internet que idolatra o cinismo e o distanciamento. É a galera da estética frio calculista, os obcecados por performance e estoicismo que transformam a própria existência em um painel frio de métricas. O sujeito que posta foto trabalhando enquanto os outros dormem, acumulando conquistas e bens materiais, mas que trata todas as pessoas ao seu redor com desdém corporativo ou com uma arrogância disfarçada de autossuficiência. Sabe o que isso significa? É a corrupção pelo orgulho. É você usar o seu sucesso, o seu intelecto, o seu dinheiro ou a sua beleza como uma arma de distanciamento social. Você se convence de que é superior aos outros para não ter que admitir que morre de pavor de não ser o suficiente. A internet virou um grande criador de pessoas que confundem arrogância com força real. O cara é absolutamente incapaz de pedir desculpas em um relacionamento amoroso, prefere terminar e quebrar uma história linda a dar o braço a torcer, e depois posta a frase motivacional dizendo que foi livramento e que nasceu para caminhar sozinho. Você usa a agressividade e o cinismo como um analgésico barato pro seu medo da rejeição. Se você afastar todo mundo primeiro com seu jeito estúpido ou com a sua autossuficiência arrogante, ninguém vai ter a oportunidade de chegar perto o suficiente para descobrir que por trás dessa sua casca de herói imbatível existe apenas uma pessoa desesperada por aceitação. Você finge que o topo é o seu lugar sagrado, mas o topo que o orgulho constrói é o lugar mais frio, estéril e solitário do mundo. Se você chegou até aqui nesse exato minuto do vídeo, coloca uma coisa na sua cabeça: você já é um vencedor. Num mundo onde a maioria das pessoas foge da verdade e arrasta a tela do celular a cada 5 segundos para não ter que encarar os próprios problemas, o fato de você estar aqui agora prova que o seu desejo de evoluir é infinitamente maior do que o seu ego. A história do Bakugou expõe uma contradição assustadora que talvez já tenha vivido na pele. Então bora lá, vem comigo. Respira fundo agora, solta a pressão do seu maxilar, deixa os seus ombros caírem e relaxa o peito. A partir deste segundo, toda a correria lá fora, as notificações do seu celular, as cobranças da sua família e do seu trabalho podem esperar um pouco. Se você estiver num lugar seguro, fique em paz, coloca o fone e vamos lá. A gente passou o vídeo inteiro diagnosticando como seu orgulho, seu ego funcionam como uma célula invisível através de um personagem chamado Bakugou. Agora, a gente vai desarmar essa bomba com um exercício prático de psicoterapia em 3 etapas simples para você aplicar na sua vida hoje. A primeira etapa é simples: identifique onde o seu orgulho está atuando como um sabotador nesse exato momento. Pensa na sua vida hoje e escolha uma área específica. Pode ser o relacionamento amoroso, a relação desgastada com seus pais, o seu trabalho ou aquele projeto pessoal que está parado há meses por medo do julgamento. Onde é que você sabe que está errando, mas está se recusando a dar o braço a torcer? Qual foi a última vez em que você preferiu passar 3 dias no silêncio de uma briga ridícula só para não ter que pronunciar as palavras "eu errei, me desculpa"? Mapear essa ferida sem mentir para si mesmo é o primeiro passo para parar de agir no automático. A segunda etapa é você fazer uma ação do iniciante nas próximas 24 horas. Você vai escolher uma atitude simples que o seu orgulho odeia com todas as forças. Pode ser mandar uma mensagem curta para alguém que você magoou dizendo apenas "eu pensei sobre o que aconteceu, entendi o meu erro e te peço desculpas", sem tentar se justificar, sem colocar a culpa no cansaço do dia a dia, sem ressalvas. Ou pode ser se matricular naquela atividade nova, começar aquele treino ou publicar aquele trabalho, aceitando a ideia de ser absolutamente medíocre e imperfeito no primeiro dia.
Destrua a ilusão de que você precisa ser um gênio para ter o direito de começar. O Bakugou só começou a se transformar em herói de verdade no dia em que deu um passo à frente na frente de todos os seus colegas e com a voz trêmula e quebrada pediu desculpas sinceras ao Deku por tudo o que tinha feito na infância. A força real não tá em nunca cair, tá na coragem de tirar a máscara do inabalável. A terceira etapa é simples: troque a obsessão pelo desempenho pelo valor da presença real. A sua vida não é um painel de métricas para você ter que provar algo para os outros o tempo todo. Você não precisa ser o número 1 do mundo, o cara mais rico da mesa ou o prodígio inabalável da sua família para ter o direito de respirar em paz e ser amado. Aprenda a perdoar aquela sua versão criança que achou que precisava ser perfeita o tempo todo para não ser abandonada ou criticada. O seu valor como ser humano não está nas medalhas que você carrega no peito, mas na honestidade com que você trata a si mesmo e as pessoas que caminham ao seu lado. Permita-se descer desse pódio de concorrentes que você mesmo construiu. Entenda de uma vez por todas a sua vulnerabilidade, que nunca foi sua fraqueza, mas ela é a única chance de cura. Entenda de uma vez por todas, a sua vulnerabilidade nunca foi a sua fraqueza, ela é a sua única chance de cura. Mudar a nossa postura dói, mas passar a vida inteira preso na cela do próprio ego dói infinitamente mais. Se essa nossa conversa fez sentido para você e esse ensaio te tirou do automático do dia a dia, não se esqueça de se inscrever no Nerd Animal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está se escondendo atrás de uma armadura pesada de orgulho. Eu sou o Mortis e aqui não é mais um canal nerd como a maioria dos canais por aí. Nós somos uma comunidade de pessoas que decidiram usar a cultura pop como uma ferramenta para evoluir na vida real. De segunda e quinta sempre tem vídeo aqui no canal. Deixa nos comentários qual a armadura que você precisa começar a tirar hoje, que a gente sempre pega os personagens que marcaram a nossa infância nerd e os usa como espelho da nossa vida real. Cuida da sua mente e até a próxima, mutantes da internet.